Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, ela não vai ressoar com todos, porém espero agregar, tá bom? Gratidão você inscrito no canal pela confiança, gratidão pelos novos, né, que se inscreveram, que estão se inscrevendo. Se você é novo, te convido a se inscrever. Seja bem-vindo, ativem o sininho, compartilhem o vídeo se vocês julgarem que a mensagem ela pode também vir a acrescentar aí para outras pessoas, tá joia? E bora lá, signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Peço a vocês desculpa pela minha voz, eu tô gripada, então tá um pouco fanho, né? Mas é isso aí, bora lá. Aos taurinos e taurinas, vamos lá. O que temos aqui para a área amorosa dos taurinos e taurinas? Ai, Oraiê, mamãe Oxum. 10 de espadas invertido. A roda da fortuna invertida. E valete de copas. Aqui me diz o seguinte, que vocês, né, de alguma forma, chegaram no momento na vida de vocês que precisam aceitar aqui o fim de uma batalha. Tá, então é como se você estivesse dentro de um relacionamento ou você estivesse se conectando com alguém, certo? E essa pessoa, ela não te dá aquilo que você quer, né? Ela de repente não te reconhece, ela de repente não te valoriza, entende? Então, quando vem o 10 de espadas invertido e a carta da roda da fortuna, fala pra mim o seguinte, que a sua vida, no que se refere ao seu campo amoroso, precisa ser resolvida, precisa ser aceita. Existe uma situação no que se refere as pessoas de repente com quem você relaciona ou algo com quem você está vivendo que parece que já não tem mais aqui aquele envolvimento, entende? Então é como se você estivesse trabalhando sozinha dentro deste contexto. E o 10 de espadas com a roda da fortuna me fala o quê? Que chegou um momento, às vezes a gente olha pra nossa vida e fala assim, poxa, mas eu não consigo me relacionar com ninguém, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo e tal, mas existem aqui questões que ainda precisam ser encerradas, ainda existem ciclos que precisam ser encerrados. Aqui diz o seguinte, pare de ficar lutando contra aquilo que já acabou. Quando aqui mostra pra mim que tem pessoas do signo de Touro que não conseguem se relacionar, que não conseguem levar um relacionamento adiante, por quê? Porque não encerra ciclos, entendeu? Às vezes fica até romantizando coisas que já acabou. Fica querendo, de repente, vivenciar as mesmas coisas com aquela mesma pessoa, entende? Então aqui tá dizendo o quê? Cara, observa a sua vida amorosa, olhe para você, encerre essas coisas que para você, essas pessoas que não te acrescenta, que não te dá aquilo que você quer, que não te valoriza, que não te reconhece, entende? E se dê você esse valor, se dê você esse reconhecimento, se dê a você para você essa copa, entende? Então assim, é como se existe algo aqui que não existe mais reconhecimento. A tua vida, ela de repente, posso estar falando com pessoas aqui que quando se refere à área amorosa, as coisas parecem que não andam. E as coisas não andam por quê? Porque você não encerra o ciclo. Entendeu? Aqui é preciso, chega, acabou. Entrei dentro deste contexto, não deu, não deu. Beleza, bola pra frente que atrás vem gente. Eu vou seguir aqui a minha vida. Eu vou me valorizar. Eu vou ter esse amor por mim. Aqui tem gente que deve estar dentro de um contexto já há 10 anos. Entende? Da roda da fortuna número 10. 10 de espadas já está há 10 anos. Ou desde 2020. Vivendo aqui, de repente, até uma ilusão. Entendeu? Vivendo aqui, de repente, uma ilusão. E aqui, tipo, diz assim, cara, aonde você tá, esse contexto que você tá, ele não te agrega, ele não te atribui.
Entendeu? Não existe aqui esse reconhecimento, esse amor, essa valorização. Então faça você isso por você. Entende? Busque, né? Tenha ação, tenha atitude, busque aquela sua energia, trabalhe a energia do fogo, a energia do eu vou fazer, eu vou acontecer, do eu vou encerrar esse ciclo, e eu vou iniciar coisas novas na minha vida, e eu vou me permitir conhecer outras pessoas, entendeu? E o que mais, tarô? Signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Ó, 3 de espadas. Tem gente que pode estar vivendo um contexto com alguém que de alguma forma teve aqui uma traição. Ou aceita, entendeu? Ser traído, certo? Ou então tá dentro de um contexto onde tem mais de uma pessoa. E aí, nesse caso aqui, você não é valorizado. Você pode ser o amante, ou sei lá, enfim. Existe um triângulo amoroso aqui, como também existe um coração que é machucado. Aqui tem pessoas que foram iludidas, cavaleiros de copas, que, sabe, alguém chegou na vida de vocês e quando veio falou várias coisas bonitas, né? E encheu aí os teus ouvidos de palavras que você gosta de escutar. Entendeu? E trouxe aqui para você essa coisa do emocional, do envolvimento, mas pode ser que as coisas que foram ditas ao passar do tempo começaram a te doer, né? Porque o 3 de espadas ele não fala só de uma traição, mas ele também fala de palavras que são proferidas e que nos machucam emocionalmente. Entende? Então aqui o 3 de espadas ele me traz todo um contexto. Aqui tem pessoas realmente que estão dentro de uma situação há 10 anos, ou desde 2020, ou há 10 meses atrás, que continuam, entende? E se questiona do porquê que as coisas não andam. É porque a tua vida está de ponta cabeça. Por conta disto. Por de repente se permitir aceitar a viver contextos só para estar do lado de alguém, aceitar a escutar coisas que você sabe que te dói só para poder estar ali na vida de alguém, para poder estar na vida da pessoa. Gente, não é assim. Não é, pelo amor de Deus, não façam isso com vocês. Entende? Olha, existem pessoas realmente que têm a coisa da manipulação, a coisa do narcisismo, gente realmente que nos encanta quando você vai ver, não sabe, não acrescenta, realmente não é nada, não vale nada. Mas também tem pessoas, sim, que podem entrar na sua vida e te agregar de fato da forma qual você quer. Mas aonde é que você está procurando? Para quem é que você dá a oportunidade de entrar na sua vida? Entende? Qual é o contexto em que você se submete? Era essa a palavra. Qual é o contexto na sua vida amorosa que você se submete a vivenciar? O que é que você escuta? Entende? No que é que você acredita? Eu sei que vocês são pessoas que o sedutor, o mistério atrai vocês. Eu sei que vocês gostam disso, né? Aquela coisa misteriosa, homens e mulheres que são sedutores e tal. Mas cuidado, tem gente que usa isso como arma, entendeu? Para conseguir aquilo que quer. Se você tá dentro de um contexto que existe uma outra pessoa, cara, encerra esse ciclo. Tá no lugar errado, isso aí não é pra você. Se essa pessoa não valoriza nem que ela tá, ela vai valorizar você, porque você é legal. Você entende? Sai dessa. Abre uma escola, pelo amor de Deus. Ó. De novo, 10 de paus. 10 de paus. Tô falando, aqui tem gente dentro de um contexto que já tá há 10 anos aí. Cara, vivenciando, carregando aqui um peso. Tem gente que deve estar até aceitando alguma situação, entendeu? Já tá cansado, porque o 10 de pau, gente, ele se remete a uma jornada de vida. De quando você começa lá e você já tá. Aqui já tá até no final de um ciclo. Depois do 10 de paus é as. As de paus. As de paus é o que? É início, é começo, é sucesso, é iniciativa, é ação, é energia. Ó, 5 de ouros. O que me fala isso aqui?
Não existe reconhecimento. Estão vivendo dentro de uma situação aqui, estão dentro de um relacionamento que deixa vocês nesse sentimento aqui de escassez. Entendeu? Onde vocês estão sozinhos. Cara, você já tá sozinho, você já tá sozinha nessa situação. O que é que você tá fazendo aí ainda? Meu, pelo amor de Deus, tipo, você já tá vendo como é que as coisas estão. Não vai adiantar nada você permanecer dentro deste contexto. Entende? Você tá sozinho nisso, presta atenção. Se você tá dentro de uma situação onde realmente tem uma outra pessoa aqui, cara, encerra isso. Essa pessoa não vai ficar com você. Porque você é legal, porque você é mais bonito, porque você é atraente, porque você não é. Não vai. Tem amor ali por você, valorize você. A sua vida tá travada da sua área emocional, da sua área sentimental. Ela não anda porque você aceita. E aqui, não pode nem ser, você, que nem eu falei, pode não ser de repente aqui um triângulo amoroso, mas pode ser que você esteja vivenciando algo com uma pessoa que essa pessoa te fere mentalmente e te machuca emocionalmente. É alguém que te ataca com palavras. Aqui pode ser abuso psicológico. E tem gente já cansada de estar dentro deste contexto, tem gente que já está há anos vivendo uma relação assim, abusiva. Entende? Aqui tem gente que tem medo de encerrar ciclo, por quê? Porque tem medo de entrar na energia dos 5 de ouros, porque vai ficar sozinho, porque vai se sentir sozinho, vai se sentir desamparado, de repente porque vai ter que ir atrás das coisas que quer, entendeu? Mas vamos combinar? Aqui, cara, é uma lição de vida. É uma lição de vida. Porque a gente aprende errando, a gente não aprende acertando. A gente aprende sofrendo. A gente não aprende, tipo, cara, a gente cai e levanta. A gente, quando é criança, a gente até conseguir as coisas, a gente chama vários rola. A gente fala errado. E a gente só cresce. Sabe o que tá acontecendo aqui? Enquanto você não tomar uma atitude, você vai continuar vivendo essa situação na dor. Sabe aquela coisa do quem não vem a mim pelo amor, vem a mim pela dor? Então, assim, houve um momento dentro dessa situação que você foi avisado de que isso já não era mais pra você, de que esse ciclo já tinha sido encerrado. Que era pra você ir em busca do que você quer, Cavaleiro de Espadas, que era pra você sair pra guerra, que era pra você sair dessa situação e ir em busca das coisas que você quer na sua vida. Perdão. Mas você não teve essa atitude. Você permaneceu nesse contexto. Então aqui é mais ou menos aquela situação. Quem não vem a mim pela dor, quem não vem a mim pelo amor, vem a mim pela dor. Se você não tomou atitude quando foi mostrado pra você que essa situação já não era mais pra você e você permaneceu ali, agora você vai passar tudo isso aqui que é pra você aprender e sair dessa situação. E não adianta falar assim, e aí, a espiritualidade, ela trabalha em todas as áreas da nossa vida. Ela não trabalha só em um campo específico. O vem a mim pelo amor, quem não vem a mim pelo amor, vem a mim pela dor, não é só por conta da religião, é em todos os momentos. Ela tá ali em todos os momentos, ela tá te auxiliando em todos os momentos. É no teu trabalho, é dentro da tua família, é dentro da tua amizade, é na sua vida, é nos seus relacionamentos amorosos. Você não tá sozinho. Entende? Então, assim, enquanto você não sair dessa situação, você vai passar por esse tipo de coisa. Porque já era pra você ter saído, já era pra você ter ido em busca daquilo que você quer na sua vida. Mas tem gente que insiste em permanecer num lugar. E o que mais, tarô? Cavaleiro de Ouros. O que é esse Cavaleiro de Ouros? Que mensagem é essa que chega? Carta da Força no fundo do maço, hein? 10 de copas. Eis que chega aí pra vocês uma mensagem que vai tirar vocês de uma situação aonde a sua mente ela já não aguenta mais. 9 de espadas. Aqui você tá sendo avisado. O que mais desses cavaleiros de ouros aqui? Ó, tô falando? A carta da torre. Aqui a mensagem é a seguinte, né? Que é para que você perceba, tá? Que a sua abundância, a sua emoção, a sua realização emocional, ela não está em você permanecer em um local aonde não se tem mais esse amor, aonde não se tem aqui uma retribuição, sabe, um carinho. O amor, a abundância, ela não está somente dentro de um contexto familiar.
Isso aqui tá dentro de você. Entende? Aqui me diz muito o seguinte, que é para você usar essa coisa que você quer vivenciar, de amor, de abundância, se sentir aqui realizado emocionalmente, para iniciar novo ciclo na sua vida, a carta da torre. A carta da torre. O cavaleiro, ele vem trazendo essa mensagem aqui para você, que é para você sair aí do castelo, que é para você sair dessa situação, que é para você sair dessa torre, que é para você colocar tudo para baixo, que é para você olhar e falar, cara, chega, para mim já deu. Entende? É para você pegar esse seu emocional aqui, a própria força dele, e tirar da sua vida pessoas que não te trazem isso. Aqui me fala o seguinte, que é para você também parar de repente de ficar acreditando em qualquer coisa que você escuta. Tá certo? Como aqui também me traz um outro contexto, uma nova oferta. Você de repente achando que por que tem gente também achando que nunca vai ser feliz na vida? Nunca vai ser feliz na vida. Não, eu não vou ser feliz na minha vida. Eu não vou, tipo, sabe? Eu não vou ter um amor que me realiza. Mas aqui também tem vocês recebendo essa mensagem, porque o 10 de copas me clarifica o cavaleiro de ouros de forma positiva. Então aqui é uma nova oportunidade de amor, tá? Uma nova mensagem que chega pra você, uma nova oportunidade de amor, entendeu? Que chega, vocês estão com muito 10 aqui na mesa, viu? Muita coisa aqui de encerrar ciclo. Que chega aqui na sua vida e que vai te tirar de uma situação. É uma notícia que vem abalando a tua estrutura com relação a algo que você vivencia. 10 de copas. Então é alguma coisa que você recebe que vai mexer aqui no teu emocional. Se a gente for trazer o cavaleiro por ser uma pessoa que vem te ofertar essa realização, é uma pessoa que é jovem. Mesma energia de vocês, Touro, Virgem, Capricórnio. É uma pessoa que ela é mais jovem. É alguém que chega aqui na sua vida na sua mesma energia, tá certo? E mexe aqui na tua estrutura. Entende? Como também tem pessoas aqui que vai receber uma mensagem e vai mexer aqui referente a algo que se vivencia, tá? Referente a alguma coisa que você vivencia e talvez aí você explodindo, certo? Me clarifica a carta da torre, tarô, por favor, peraí. Tá me dando vontade de espirrar agora. Misericórdia. Eita, perdão, minha gente. Clarifica a carta da torre, tarô, por favor. O novo início. As de paus. O novo início. Tá? É um novo início pra vocês. Na área amorosa. E vocês até de repente indo embora com essa pessoa aí, ó. 6 de espadas no fundo do maço. Racionalmente indo embora. Aqui pode ser ou vocês dando as costas, porque agora eu quero me curar. Aqui me diz muito pra vocês, quando saírem deste contexto e quando aceitarem isso, tem gente nova no pedaço de vocês, entendeu? Tem gente nova no caminho de vocês, que vai trazer essa mensagem de que quer sim ter algo mais sério com vocês, tá certo? E que vai realmente tirar você de uma estrutura aonde você ainda se sente fixo ali, preso. É alguém que vai vir para te tirar de uma situação que você se mantém, que você ainda não abriu mão, entende? É uma nova oferta aqui, entendeu? Algo que vai te fazer se sentir preenchido emocionalmente. E se estamos falando de área amorosa, de relacionamentos, aqui pode ser uma nova oferta de relacionamento. Só que como vem o 10 de copas, me mostra que é algo um pouco aqui mais sério. Como, por exemplo, até um pedido de casamento, porque a gente tem aqui a família. Entende? E é algo realmente que vai te tirar, a carta da torre, vai tirar você de um local onde você está se sentindo fixo, preso, entendeu? Para uma nova jornada. As de paus. Para uma nova jornada na vida de vocês. A energia que nós temos na mesa. Libra, Gêmeos e Aquário.
Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Leão, Sagitário, Câncer, Escorpião, Peixe. Gente, é energia, tá? As energias que a gente tem aqui que predomina. Escorpião, tá certo? E Sagitário. Por que que eu falo a energia? Pra gente não ficar atrelando as coisas que acontecem na nossa vida em cima dos signos, né? Assim, no sentido de quê? De tipo, não, porque fulano é de tal signo, então XYZ. Por que disso que eu tô falando? Porque senão a gente não vive com ninguém, né? Senão a gente não namora ninguém, a gente não aceita ninguém, certo? É nisso que eu quero dizer. Todo signo tem o seu lado sombra e tem o seu lado luz, tá? Então, às vezes, vocês vivenciam contextos com uma pessoa que ela não tá no lado luz do signo dela, ela tá no lado sombra dele, entendeu? Vamos lá. Signo de Touro, tem mais alguma mensagem aqui, baralho? Mais algum alerta? Algo mais que precisamos dizer para eles? Então, que você vai pro lado. Os livros. Carta dos livros, 10 de ouros, né? Eita, tá difícil. Um homem, eu tô falando, existe alguém aqui que vai se revelar pra vocês. Em público. Nossa, me veio isso aqui na minha cabeça agora. Não sei se é aí, mas vem aí. E o que mais? Existe uma revelação a respeito de um homem ou uma mulher, tá? Existe aqui algo que vai ser... Eita, não tô falando? Pedido de casamento, olha aqui. Pedido de casamento. Alguém vai se revelar pra vocês, revelar o amor que sente aí por vocês. A carta da cegonha. A carta da cegonha não, perdão, a carta do coração. Alguém vem revelando pra vocês o sentimento que existe e essa pessoa vai dizer que quer casar com você. Lembra aqui na última fileira aqui, uma mensagem que chega que eu falei que pode ser pra alguns aí até realmente pedido de casamento, mas é uma nova oferta de amor que traz abundância, que tira vocês aqui de um lugar onde vocês estão, certo? De repente fechados, se sentindo aprisionados, se sentindo fixos aí, para um novo início de jornada aqui. Aqui vem pedido de casamento para vocês, tá? E é alguém que ama vocês aí, que gosta de vocês. Tanto homem quanto mulher, tá, minha gente? Olha aqui, a carta do anel. Olha aqui, ó, As de Paus, tá vendo aqui? Ó, As de Paus. Essa pessoa vem te trazendo aqui uma nova jornada. A carta do homem, As de Copas, tá vendo? É um novo início aí, ó, e o coraçãozinho, tá? Quais são os conselhos aqui para os taurinos e taurinas? Mas então, toma coragem, minha gente. Sai dessa situação aí que vocês se encontram achando que tem que ficar aqui. Não tem que ficar nada, não. Tá joia? Mas é isso. Eu tô falando, vai ter pedido de casamento. Depois vocês me contam isso. Ter pedido de casamento que eu quero saber. Quero saber, que eu não sou obrigada a nada. Qual o conselho para os taurinos e taurinas? Dentro dessa questão aqui do amor. Confiança, minha gente. Olha que linda essa carta. Quando a gente confia, a gente se joga, né? Mas tenha primeiro confiança em você. Isolamento glacial. Confie em você, ó. É uma mente aqui, tá vendo, ó? A cura. Tem pessoas aqui precisando trabalhar aqui o emocional para que possam celebrar a vida. A carta da celebração. Então, cara, confie em você, confie de que as coisas na sua vida vão dar certo, confie de que você vai realmente encontrar alguém, né? Não se feche. O isolamento glacial fala o seguinte, para você não se fechar. Porque quando a gente fecha o nosso emocional, a gente tem que ter o equilíbrio dos dois, né? Da razão e da emoção. Então, quando a gente se fecha, a gente se torna uma pessoa muito fria. Ao invés de se fechar, é para você trabalhar a sua cura. Isolamento glacial é a carta da cura. Se tiver que chorar, chore, derreta essa camada de gelo que tá aí pra você, que está ao teu redor, que você mostra para as pessoas, querendo mostrar de repente que você é uma pessoa forte. E trabalhe aqui o seu chakra cardíaco, que é o chakra do amor. Para quê? Para que você venha celebrar a vida, para que você sinta esse prazer, essa alegria em celebrar a sua vida. Tá certo? Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Touro. Eu espero de alguma forma ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e até a próxima leitura, tá bom?